eu acho, tá? E eu acho que vocês precisam ter isso em tela, tá? Que o Brasil que a gente precisa construir para esse futuro, ele precisa ter um plano, ele precisa ter um planejamento, e ele precisa olhar para si de uma outra maneira. E a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso negando certas características, aí sim, profundamente brasileiras, que foram, inclusive, fundantes do Brasil. Você vai falar, o que você quer dizer com isso? Negar certos vícios de personalidade. O Brasil tem um vício no acordo. Já disseram, eu não lembro se foi o Sérgio Buarque, tá? Tenho que lembrar quem é o autor, coloque aqui no chat se já ouviram isso. Que a expansão nossa sobre o território espanhol no Tratado de Tordesilhas se deu muito mais, e a manutenção do território do nosso tamanho se deveu muito mais a habilidade de construir acordo das nossas elites, ou seja, a habilidade dos nossos políticos, do que a força do nosso exército. Nós crescemos e nos expandimos muito mais pela habilidade dos nossos homens públicos do que pela força dos nossos exércitos. Ok? Essa característica nos fez construir, vamos dizer, uma elite de homens habilidosos, manejadores do nosso território, que costuram grandes acordos entre si, e o grande acordão, o primeiro grande acordão brasileiro, é o acordo que manteve, no fundo, as oligarquias de todo o Brasil unidas sob o comando de Dom Pedro I e depois sob Dom Pedro II, fazendo com que interesses regionais fossem articulados junto ao interesse central, que naquele início era no Rio de Janeiro. E aí a gente teve, portanto, um arranjo que, para ficar de pé, ele tem que sempre ser acordado e as partes têm que sempre estar concordando. Portanto, você não consegue fazer nada profundo aqui, porque tudo passa por grandes acordos. Aqui é um país em que você tem que acordar e mitigar tudo. Portanto, para dar um exemplo, imagina que você tem um corpo doente, e em vez de ter um médico que manda, ele é o, sei lá, o cirurgião-chefe e tem a equipe abaixo, imagina que você tem uma junta médica. Cada um com interesse. Um médico quer ficar famoso nas redes sociais, outro de fato quer resolver o tumor do paciente, outro ele tem uma visão, ele vai curar o paciente com homeopatia. Outro ele não quer fazer nada, ele só quer receber e não atrapalhar. E, enfim, e não fazer nada e ficar sentado assistindo. Você vai ter um sindicato de enfermeiras que vai querer opinar sobre a cirurgia, e você vai ter um conjunto, sei lá, de cirurgiões auxiliares que querem aprender por um lado, mas por outro querem uns salários maiores. Em vez de você, enfim, ter um poder forte, um cirurgião-chefe que resolve a cirurgia, eles têm que ficar se conversando e fazendo microacordos. Então, em vez de eles arrancarem o tumor, eles vão chegar num acordo que eles vão aplicar um remédio, uma quimioterapia, eles vão aplicar também um pouquinho de homeopatia e vão tirar metade do tumor, não o tumor inteiro. Porque se tirar o tumor inteiro, aí a galera perde emprego e as próprias enfermeiras falam, não, é bom manter o paciente no hospital. Esse paciente é o Brasil, e esses agentes todos são a classe política dirigente do Brasil. Como você não tem um líder forte que vai lá e fala, é pra arrancar a porra do tumor, e vamos botar depois esse cara pra se alimentar direito, ele vai andar? E como tudo passa por fazer e construir acordos junto à elite, o Brasil nunca anda de fato. O Brasil sempre dá voo de galinha. Tudo é mitigado, porque tudo tem que ser acordado. E os interesses dos acordantes não são interesse brasileiro, ou não são nem interesse de uma nação grande, nem o interesse da população em si. São interesses patrimonialistas naturais dessa elite. Então nada nosso dá certo. Você tem alguns momentos que você tem alguns avanços rápidos quando uma liderança central, um presidente da república dispõe, ou um golpista, dispõe de muitos poderes. Então, por exemplo, o Getúlio Vargas, né, ele dá um golpe lá em 30, depois ele se estabelece ali em 34, aí tem todo aquele momento, né, parece a Segunda Guerra Mundial, participação, aí ele sai. Todo esse período, ele articula uma modernização do Brasil, porque ele tocou o Brasil com mão de ferro, com muitas consequências. Era um regime violento, sim, regime também de perseguição política, mas ele concentrou poder e executou. Ditadura militar, mesma coisa, controlar o poder e executaram. Pra falar um cara que conseguiu isso em termos democráticos, Juscelino Kubitschek consegue. Anos depois, um cara que consegue, por conta de uma tenacidade, uma habilidade política e uma vitória, por muitos improvável que foi o Plano Real, fazer isso foi o Fernando Henrique Cardoso. Por mais que ele tivesse que ceder, ao construir uma aliança com as elites cleptocráticas brasileiras
do PFL à época, né, as elites oligárquicas que queriam posar de liberais e tal, e trazer e comprar para si, né, um pedaço do centrão, ele obteve grandes maiorias porque permitiram grandes reformas. Se a gente olha o governo Lula, não foi um governo que teve grandes votações e passou grandes coisas, mesmo sendo popular. O Lula não foi essa liderança forte que as pessoas imaginam. Tem gente que compara o Lula ao Vargas, isso é ridículo. O Lula nunca foi esse cara. O Lula deu sorte porque ele deu continuidade à política de estabilidade econômica, especialmente monetária, oriunda do governo anterior. Veio o boom das commodities, o famoso boom das commodities, dinheiro entrando no Brasil. Você teve um processo de bancarização que estava rolando, você teve uma abertura de crédito, você teve pessoas começando a consumir mais, você teve o Bolsa Família tirando pessoas da pobreza, aí você teve um momento ali único. Só que ele não... eu ouso dizer que eu nem sei se ele dispunha de poder de fato, porque ele precisava, mesmo sem passar muita coisa, comprar o Congresso como nunca foi comprado, né, que foi o período primeiro do Mensalão, que foi mais incipiente, depois com o Petrolão, que foi colossal. Ele nunca passou as reformas de competitividade que o Brasil precisava passar, porque ele nem acreditava nelas, né? A ideia de que ele também acreditava nessas reformas, como se fosse um receituário universal, né? Para um petista passar uma super reforma trabalhista, sei lá, no começo dos anos 2000 eliminar a CLT, fazer uma super reforma da Previdência, abrir espaço fiscal, né? Ele não faria isso, para ter juros bem baixos, e com juros bem baixos a gente tem investimento. Não teve. Ele meteu, né, aumenta os gastos e mete um PAC no meio e ainda Dilma vem com nova matriz econômica. Dá merda, o Brasil quebra e o Brasil tá quebrado até hoje. Tô dando essa volta toda aqui para explicar para vocês. Se a gente quiser ser sério, a gente vai precisar ter poder executivo forte. E a gente vai ter que ter alguém que tenha um mandato que enderece as questões nacionais e redesenhe o Brasil. Esse redesenho, né, a gente teve alguns momentos assim, o Vargas teve um redesenho, os militares tiveram um redesenho. Dali em diante, eu ouso dizer que ninguém teve um redesenho. Talvez a gente teve um redesenho do Fernando Henrique, um redesenho de ordem neoliberal ali com o Fernando Henrique. A gente precisa de um redesenho. Um redesenho que muda toda essa merda dessa Constituição. É um redesenho que cria um novo pacto, cria um novo momento histórico, um momento fundante. Eu acho o resgate das pessoas da periferia é um momento fundante. Crie novas leis, elimine esse aparato ideológico que ficou preso na Constituição de 88 e que nos impede de tratar os problemas como nós temos que tratar. Que desconstrua a burocracia, que mude o sistema de incentivo na política. Assim a gente vai ser grande. Só que isto é o mais improvável, porque nós somos uma nação, galera, uma nação, assim, em que ser um merda e que se comportar de maneira vil e servil é a regra. O que dá mais raiva no Brasil é que se você for um merda, um sabujo de um vagabundo, se você for um burro que emociona as pessoas com a sua fraqueza, as pessoas adoram. As pessoas adoravam ver o imbecil do Bolsonaro se sujar de farofa. As pessoas achavam lindo. As pessoas, puta que pariu, veja só o Lula, ele não sabe falar, ele tá meio bem, ai que legal! As pessoas são idiotas, as pessoas admiram a fraqueza. As pessoas compram esse entretenimento político, isso é desesperador, cara, isso é desesperador. O português de João Barbosa Moment disse, é um problema em todas as democracias, mas no Brasil é ainda mais acentuado. Com certeza no Brasil é ainda mais acentuado. Porque o brasileiro tem muitos defeitos, mas tem uma característica em especial que, pô, talvez não fosse um defeito, mas que é ficar preso nas redes sociais e viver o mundo das celebridades e viver narrativas, essas múltiplas narrativas das redes sociais, tá? Com uma intensidade que outros lugares não vivem. O brasileiro usa muito rede social, um dos 3 que mais gastam tempo na rede social. A pessoa pode ser pobrinha de tudo que ela tá lá presa na rede social. Então, esses gatilhos de atenção levam essa pessoa se perde e ela não avança. Porque ela não consegue objetivamente procurar uma resposta para os problemas dela. Ela quer viver histórias. Então, esse eleitor, como a internet, especialmente as redes sociais, fazem com que as pessoas fiquem vivendo histórias outras que não a própria o tempo todo. Então as narrativas políticas são histórias políticas. Então ela se identifica com um lado e vive as lutas, ou um personagem vive o drama dele e se compadecem. As pessoas já nem sabem mais por que elas estão lutando. Se você perguntar direito, assim, pra um cara que tá hoje lutando pela anistia de uma véia que queria um golpe de Estado lá em 2022. Pô, por que você tá fazendo isso? Você não tinha que estar preocupado, por exemplo, em alterar as leis penais pra gente matar traficante? Esse cara não vai achar isso.
Ele tá preocupado se o Bolsonaro vai estar triste amanhã, com uma eventual prisão. Ou seja, esse cara não tem mais prioridade. Esse cara nem sabe que as contas públicas vão estourar até 2028. Ele nem tem ideia disso. Ele nem tem ideia as razões que fazem o Haddad aumentar o imposto sobre ele e ele ficar reclamando. Ele acha que o Haddad fez isso porque o Haddad é mau. Ele não consegue entender, sei lá, por que cargas d'água tá caro, os juros. Porque ele não consegue consumir mais, porque é difícil fazer um financiamento. Ele não consegue entender porque o poder de compra dele diminui. Ele não consegue entender porque comprar um carro hoje é um absurdo. O cara vai comprar um Corolla, sei lá quanto tá, uns 150 pau. Eu nem sei o preço de um Corolla. Corolla, meus amigos, por vários anos a fio, nas últimas décadas é o carro mais vendido do mundo. Um Corolla, nesse sentido, é um carro popular. Ah não, o cara vai gastar, sei lá, 80 pau num Fiat Mobi. O cara... Onde eu fui? Como é que as coisas... Ó, um Corolla a partir de 167 mil reais. A partir de, né? Se pegar um completinho, aí você... Isso é complicadíssimo, galera. Empobrecemos e nem reparamos. E nem notamos. A gente é assaltado, a gente está empobrecido. A infraestrutura do Brasil está diminuindo. A infraestrutura brasileira diminui. O Estado não dispõe de recursos para investir, as pontes desabam, como desabou no Maranhão. Teve uma ponte na marcha, dá no Google aí, ponte Corumbaíba. Uma das pontes que ligam Minas Gerais a Goiás é a ponte Corumbaíba. Passa num rio bonito. E quando a gente foi a pé até Brasília, a gente passou por essa ponte. Essa ponte está deteriorada. Tem buracos enormes. Tá, ó, ponte que liga Araguari a Corumbaíba. Né? Essa aí. Essa ponte, não sei se ela está colapsando, mas ela está em péssimo estado. O estado de diversas estradas ao redor do Brasil... Olha lá aí, asfalto, só situação crítica, olha os buracos. Bota aí, desce aí, situação crítica. Aí. Olha a cratera. Isso é terrível, amigos. Isso é terrível. Isso é sintoma... assim, de um empobrecimento, não só da nação, mas de uma incapacidade nossa de reagir a esse problema. A gente não consegue desenhar uma reação. E eu acho que é aí que eu queria chegar pra vocês, tá? Se você não consegue imaginar uma reação, se você não consegue entender o porquê você tá na merda, e se você ainda assim está ativo politicamente, vocês repararam nisso, né? A gente passa por um período em que as pessoas estão muito ativas politicamente. Isso significa que estar ativo politicamente se torna alienação. Olha que louco. Nunca as pessoas falaram tanto de política aqui. Mas nunca elas tiveram as suas prioridades mais tortas como hoje. Basta ver o seguinte, numa sociedade profundamente conflituosa como a nossa, né? Tá todo mundo brigando. Então a Erika Hilton tá... Outro dia, lembra aquele discurso? Erika Hilton tava lutando pelos homens trans. Que os homens trans não serão chaveirinho do movimento LGBTQ+, sei lá. Tá? Então os LGBT, os homens LGBT, os homens trans, não sei o quê. Então é uma sociedade completamente conflagrada, em treta, se matando. Então é uma cidade que tá todo mundo tretando e discutindo coisas que não tem sentido. Eu volto a colocar, a anistia ali é importante... Tá em 50º lugar na lista de prioridades do Brasil. O Brasil tá todo dia, mandando um monte de criança pra escola e elas voltam pra casa se alimentando mal com uma merenda vergonhosa. A comida da cadeia é melhor do que a merenda da escola. Essas crianças não aprendem porra nenhuma, o professor não tem nenhuma autoridade. Mães estão tendo filhos sem saber quem é o pai. O número de mães solteiras disparando e homem filho de mãe solteira é a matéria-prima do crime organizado. Não tem planejamento familiar, não tem nada. Infraestrutura detonada. Alto funcionalismo ganhando muito. Gastos com coisas das mais absurdas. Renúncias fiscais absurdas.
políticos gerindo dinheiro pra nada. Então, milhões pra fazer uma praça. Ah, vamos fazer festas pelo interior do Brasil. Vocês já viram o dinheiro público que é gasto em festas, em eventos, emendas que são destinadas pra festival do não sei o quê? O que a gente tem pra comemorar? Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou da análise. Vídeos todos os dias com os temas mais diversos da política brasileira.